Olá! Iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje estamos com o Frater Jamil Salum Júnior, que é professor, jornalista e filósofo, e falamos a respeito do despertar da consciência mística. Confira! Jamil, que bom receber você mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada. Eu que agradeço, Vivian. Sempre uma alegria estar podendo conversar com você. Bom, Jamil, gostaria de começar então justamente perguntando para você como que você descreveria a experiência mística e por que ela é considerada uma vivência transcendental? Então, a gente primeiro tem que considerar que misticismo não vem do verbo mistificar, e sim do verbo misticizar. Então não tem nada a ver com mistificação, ele tem a ver com uma experiência direta, sem intermediários, quando nós nos sentimos momentaneamente fusionados com o todo, com a criação. Há também uma elevação de consciência quando nós experimentamos por algum átimo de segundo a onisciência, que seria a característica da divindade. Então isso que nós chamamos de experiência mística, que está presente em todas as religiões, independente dos seus dogmas e crenças. No núcleo de cada religião você tem uma instrumentação para proporcionar essa experiência. E organizações como a nossa, a Ordem Rosa Cruz, existem também técnicas para que você alcance esse estado. Então é o estado de fusão da consciência limitada do ser humano com a consciência ilimitada ou Deus. Isso é misticismo. Perfeito. E a gente pode dizer que cada pessoa tem experiências que são particulares, ou seja, experiências específicas. E por que isso resultaria em diferentes caminhos ou métodos para a busca do despertar da consciência? Então, todo ser humano, com certeza, inclusive aqueles que estão nos vendo, já tiveram um momento em que tudo faz sentido, parece que tudo faz sentido. Você não fez nada para ocasionar aquilo, mas por alguns segundos você se sente bem, o mundo está mais colorido, você está em paz, mas os problemas continuam, mas você está bem. São breves contatos com a nossa própria essência, com a nossa própria alma. Todo mundo tem de forma involuntária esse tipo de experiência. Algumas pessoas começam a trabalhar esse tipo de experiência através de uma metodologia específica. Pode ser o yoga, pode ser o rosacrucianismo, pode ser a fase mística de alguma religião, que sempre vai apelar para uma meditação, para uma oração mística, e aí começam a surgir realmente os diferentes caminhos e as diferentes técnicas para se provocar isso. Por exemplo, no sufismo, eles têm o zikr. O que é o zikr? É uma meditação em conjunto, agregando-se mantras que visa proporcionar justamente culminar na experiência mística, né? Ou você já deve ter ouvido falar dos derviches, né? Os sufis rodopiantes. O que é aquele rodopio deles? É tudo uma técnica para que o praticante experimente esse fusionamento de consciência. Então, de fato, nós temos muitas técnicas, muitos caminhos, mas a experiência é sempre a mesma. O que me lembra Louis Claude de Saint-Martin, que falava que todos os místicos vêm do mesmo país e por isso falam o mesmo idioma. Que lindo, Jamil. E todos os caminhos, então, a gente pode dizer, né? Acho que até em específico dessa tua fala agora, que todos os caminhos místicos são igualmente válidos e verdadeiros? E como que a gente pode identificar o melhor caminho que é melhor para a gente? Então, aqui precisa um pouco de cautela, porque nós temos o que nós chamamos de escolas iniciáticas cosmicamente válidas e tradicionais. São organizações que venceram o teste do tempo e que desenvolveram uma metodologia, uma técnica que é segura e comprovada. Entre elas nós temos o rosacrucianismo, temos a maçonaria, temos o martinismo, temos o sufismo, temos a cabalá, né? E mais algumas outras expressões dessa tradição primordial que estão espalhadas pelo planeta. Depois disso, nós temos as religiões tradicionais, que, num primeiro momento, elas nasceram a partir da experiência mística de um ou mais fundadores, mas quando isso cai na historicidade, costuma-se agregar dogmas, politicagens, etc., e essa revelação primordial é deformada. Mas dentro de cada religião tradicional, se a pessoa cavocar, ela vai encontrar o seu núcleo místico. Por exemplo, no islamismo nós temos o sufismo, no judaísmo a cabalá, no budismo o budismo esotérico, no cristianismo a gnose. Então, geralmente, em todas as religiões tradicionais, você vai ter um núcleo interno, esotérico, que nem sempre é reconhecido pela orla exterior, geralmente é considerado herético, que proporciona essa experiência. Então, também são caminhos válidos. Nós temos, por exemplo, uma experiência memorável que foi do Humberto Holden, que era um padre católico brasileiro, e que foi fazer os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola,
que são exercícios tradicionais, que são feitos, né, pelos jesuítas, mas ele teve uma experiência de consciência cósmica, isso mudou completamente. E ele não continuou mais padre, porque daí ele foi conhecer o yoga, ele foi buscar explicação para aquilo que ele viveu. Então ele contactou uma via mística. Mas nós temos também uma série de expressões não muito autorizadas, vamos dizer assim, cosmicamente, que são experienciações individuais, que tentam proporcionar isso, mas muitas vezes acabam atrapalhando, até prejudicando as pessoas. É por isso que organizações como a Ordem Rosa Cruz e as outras vias tradicionais, elas alertam para que a gente tome um pouquinho de cuidado com as metodologias que nós vamos empregar para despertar a consciência, que algumas deformam e não formam, né? Porque mexer com os nossos centros psíquicos, mexer com os estados avançados de consciência pode provocar, se feito de uma forma um tanto desastrada, muitos problemas. Com certeza. E Jamil, estou falando justamente das duas tradições que cabem a nós aqui nesse momento, que é o rosacrucianismo e também o martinismo. Elas combinam geralmente a razão e a emoção, tanto nos estudos quanto em suas práticas. Como que essa combinação ela é aplicada e qual que é a sua importância? Então, no caso, vamos falar primeiro do rosacrucianismo, depois do martinismo e depois de ambos, né? O rosacrucianismo, nós sabemos que ela tem uma história tradicional e uma história documental. A tradicional nós sabemos que vem das primeiras escolas iniciáticas do Egito Antigo, quando uma metodologia foi sendo lentamente formada, testada, retestada, confirmada, e dali surgiu uma metodologia, um método aplicável, que é a metodologia Rosa Cruz. É por isso que nós dizemos que é um método antigo e testado, porque uma geração de sábios testou e retestou, assim como ocorre na ciência tradicional, né? Você tem a reprodutibilidade, você tem a replicabilidade, né? Não é porque um cientista fez uma experiência que você vai ter uma lei inferida. Isso tem que ser replicado em vários laboratórios. No misticismo é a mesma coisa. Surgiu a técnica Rosa Cruz, que bebe de muitas tradições legítimas. Nela nós vamos encontrar resquícios do yoga, resquícios da gnose, da cabalá, da alquimia e uma série de insumos, né, vamos dizer assim, legítimos. E temos a metodologia da ordem. O martinismo surge a partir das experienciações de Louis Claude de Saint-Martin. Se não me engano, no século XVIII, na França, ele participava de uma ordem maçônica, mas que tinha uma pegada mais mística, que é a ordem dos Élie Cohen, Cavaleiros Maçons do Universo. O mestre dele era o Martinet de Pasquali, e ele criou uma maçonaria mística. A partir dessas experienciações, eles aplicavam a teurgia, que seria o contato com as hostes angélicas. O Louis Claude de Saint-Martin tirou, digamos que o sumum bonum dessa tradição e formou a sua própria tradição, que vai apelar muito mais para a interiorização, não tanto contato com seres externos, mas muito mais com o nosso próprio ser, com Deus dentro de nós. Então o martinismo ele é muito mais uma via meditativa e judaico-cristã, porque ela apela para a simbologia do judaísmo e do cristianismo. Por que ela está muito próxima do rosacrucianismo? Porque os resultados, e historicamente ambas as escolas andaram muito próximas. Quando a Federação Universal das Escolas Iniciáticas, a FUDOSE, foi montada na década de 30, né, a MORC participou e algumas outras ordens legítimas, né, essa federação ela foi montada para justamente proteger as escolas iniciáticas tradicionais do abuso que estava ocorrendo por outras organizações que não tinham apelo místico tradicional. O rosacrucianismo e o martinismo foram as primeiras escolas a serem inseridas nessa organização e sempre foram tratados como caminhos irmãos, porque as técnicas não conflitam, elas se complementam, né? Elas se explicam, isso que é muito bonito. E hoje, como a gente sabe, no caso da tradicional ordem martinista, ela é administrada pela MORC, né? Ela é uma outra ordem, ela tem uma outra egrégora, mas ela é síncrona com a MORC, não há conflitos. Por isso que ela é administrada pela MORC. E essa questão da razão e da emoção presente em ambas, como que você pode descrever para a gente? Então, a razão é um instrumento útil até certo ponto. Depois desse ponto ela começa a atrapalhar. Por quê? Nós sabemos que, estudamos a lei do triângulo na Ordem Rosa Cruz, que nós temos que começar para resolver um problema, uma problemática, ou filosofar sobre qualquer tema, nós temos que começar apelando para a razão. Você tem que elucubrar, mas tem que chegar um momento que você tem que abandonar essa instrumentação e cair no silêncio, mergulhar no silêncio. Né? Então se estabelece uma ponta, estabelece outra ponta e o resultado disso é o insight, é a resposta, é a iluminação que você busca. Então a razão, ela corretamente usada, ela é um aliado. Quando ela é hipertrofiada, ela atrapalha. Tanto que nós observamos muitas vezes que pessoas muito acadêmicas, quando entram, por exemplo, num caminho como o rosacrucianismo,
têm mais dificuldades do que pessoas que não têm tanto trato intelectual. Por quê? Porque elas têm mais coisas a desaprender. Porque pela razão nós também aprendemos muitas coisas que não são corretas. Pessoas que veem muito a vida de uma forma muito acadêmica, muito científica, elas têm mais dificuldade de silenciar essa razão e experimentar outro tipo de gnose, de apreensão, do que aquelas pessoas que não tiveram tanto trato acadêmico. Então isso é interessante. No rosacrucianismo nós não desprezamos nenhuma coisa nem outra. Nós fazemos apelo à razão, tanto que nós temos os estudos teóricos, mas há um momento que a razão precisa dar espaço para um outro tipo de cognição mais alta, que é o insight, que daí não depende de lucubrações, é a voz da alma, a voz do silêncio, que daí é direta, né? Então a razão é instrumento para a intuição. Bom, a gente falou, né, como no comecinho, como que você descreveria para a gente a experiência mística. E agora falando especificamente desse despertar da consciência, o que a gente pode entender justamente por esse termo, né? Pelo despertar da consciência. Então, despertar da consciência você começa a mudar de dentro para fora. A paisagem mental começa a mudar, ela começa a ficar menos caótica e mais organizada. Uma certa paz interior, uma certa estabilidade emocional começa a se afirmar dentro da gente. Tudo isso são efeitos colaterais da expansão de consciência. Outra coisa, nós começamos a ser visitados mais frequentemente por intuições. Intuições que nos dão respostas sem que a gente precise raciocinar tanto. Esse é outro efeito colateral da expansão de consciência. Agora, a própria expansão de consciência pode chegar num momento em que nos induza um transe momentâneo, em que realmente a gente tenha o que Freud chamou de experiência de pico, ou experiência oceânica, e cada tradição vai ter o seu termo, né? Samadhi, Satori, Nirvana e etc., quando você perde temporariamente o teu ego e você se sente o todo. E daí você sabe exatamente o que está ocorrendo. Algumas pessoas têm essa experiência de forma involuntária. Por exemplo, através do transe mediúnico, nós sabemos que algumas pessoas acessavam esse repositório universal, como Edgar Cayce, por exemplo. Quando ele estava em transe hipnótico, ele tinha quase que uma onisciência. Ele receitava remédios para pessoas do mundo todo, inclusive medicamentos que ainda estavam sendo testados e não eram divulgados. Ele tinha acesso a toda aquela informação e repassava, porque você está unido com o todo. Agora, existe uma forma consciente de você acessar isso, de você não precisar perder a consciência objetiva, não precisar cair em transe. É esse tipo de metodologia que a Rosa Cruz dá vazão, para que você não precise adormecer a tua consciência objetiva. É como um barômetro, você vai elevando, 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 e a consciência vai se expandindo e você vai, digamos que, sabendo o que está acontecendo em derredor, na cidade, no estado, no país, no planeta e no universo, né? Então, qual que é a diferença, por exemplo, do Jamil e de um Buda? Corporalmente não há diferença nenhuma, mas a consciência de um Buda, ou de um Cristo, por exemplo, enquanto ele está sentado aqui, ele está ciente de tudo que está ocorrendo em termos universais. Entende? Ele está comungando de forma ininterrupta com a glória, com o júbilo, com a paz e com a onisciência da divindade. Então essa é a meta de toda escola esotérica, para que a gente chegue nisso. Quando você chega nisso, aí podemos dizer que eu e meu pai somos um, né? Porque o filho se torna o pai e o pai se torna o filho. A gente se reintegra, né? Exatamente. Quais são os sinais ou indícios de alguém que está passando pelo despertar místico? Então, esses sinais vai um pouco naquilo que eu te falei. A pessoa ela vai se tornando mais harmônica nas suas palavras, nos seus atos e nos seus pensamentos. Ela já não agride tanto os outros com palavras, atos e pensamentos. Ela começa a ter um respeito maior por todas as criaturas vivas. Antes, digamos que ela só respeitava seres humanos, ela começa a ter um cuidado maior com os reinos vegetal, mineral, ela começa a ter uma comunhão maior com todas as formas de vida, ela começa a se interessar mais por todas as questões ligadas à espiritualidade. Isso é sinal de despertar de consciência. Isso começa a ocorrer nos primeiros meses, talvez nos primeiros anos, por exemplo, do estudante Rosa Cruz. Ela começa a notar essas transformações, elas são tão sutis que muitas vezes as pessoas externas fazem ela notar que ela está diferente, porque ela não nota. Ah, você costumava ser mais explosivo. Ah, você costumava ser mais tagarela, hoje você é mais silencioso. Não sei, está irradiando alguma coisa de você que é gostoso estar perto de você, não sei definir, porque a aura vai se reconfigurando, ela vai se tornando mais magnética. Então, tudo isso são sinais de que a consciência está se ampliando e você está se harmonizando, né, com a tessitura universal divina. E, Jamil, isso é gradual? Ou, de repente, a gente pode ter um despertar? Essa é uma polêmica antiga, Vivian. Sabe que houve um debate no Tibete, se não me engano, no século XVI ou XVII,
Porque duas escolas opostas estavam debatendo, a iluminação é gradual ou é súbita? O budismo tibetano, ele admite ou ele postula que a iluminação é gradual, você vai abrindo, né, como um compasso, grau a grau, você vai abrindo a sua consciência gradativamente para, digamos que, realidades superiores. E outra escola dizia, não, você, num segundo, você pode se iluminar e virar um Buda. Na verdade, o que ocorre é o seguinte, a experiência, quando ela vem, ela sempre é súbita, mas não significa que você recebeu tudo o que você tem para receber. Então, no momento da experiência, ela sempre vai ser súbita, mas, digamos que a caminhada é gradual. Então, hoje eu recebo de forma súbita um insight, estou um pouquinho mais iluminado do que antes, mas ainda terei gradativamente outras experiências que serão súbitas, mas outros degraus para galgar. Então, na verdade, as duas verdades, as duas escolas se complementam. Ela é súbita e é gradual. Então, quando ela vem, quando ela acontece, ela é súbita. Que não é uma coisa assim de você poder lucubrar, olha que interessante, estou me iluminando, e você passa a analisar, né, discriminativamente. Isso não ocorre, simplesmente acontece. Né? Mas não significa que você aprendeu tudo que está para ser apreendido. Daí, nesse sentido, é gradual. Sim, por isso que é sempre esse caminhar. E esse caminhar também tem a questão de ser individual, muitas vezes, tem a ver com as tuas próprias experiências, com as tuas próprias crenças. A gente pode pensar dessa maneira também? Ele sempre é individual, ele não pode ser postergado, ele não pode ser terceirizado, e nenhum mestre, o mais iluminado dos mestres, não pode provocar essa experiência em você sem que você tenha se preparado para isso. Alguns yogis indianos, por exemplo, eles têm uma técnica que em determinado momento, quando o discípulo está pronto, eles conseguem induzir uma experiência de consciência cósmica. Inclusive para aqueles que tiveram a felicidade de ler o livro Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda, ali ele fala que num determinado momento, depois de uma longa preparação, o mestre dele golpeou o peito dele suavemente no chakra, né, aqui do timo, e ele teve uma experiência de consciência cósmica. Ah, foi o mestre que transferiu isso? Não. Ele estava preparado, o mestre só induziu. Então, o que ocorre? A preparação é sempre individual. E esse impacto com a matéria que constitui a encarnação, que muitas pessoas pensam, se eu sou uma alma divina, se eu sou partícipe da divindade, de Deus, por que eu tenho que encarnar? Porque eu tenho que estar aqui no lodo da matéria, pagando banco, pagando luz, conta de carro. Para que tudo isso? Porque nós anteriormente estávamos inconscientes da nossa própria natureza divina. O impacto com a matéria, a gente costuma falar, a rosa é crucificada, né? Ela precisa entrar na crucificação, ou seja, na matéria, através do jogo das experiências que a consciência vai se constituindo, desde os reinos inferiores, vegetal, animal, ela se torna autoconsciente no ser humano, e a partir daí começa uma nova jornada até que ele se lembre, que ele tem um estado original e que ele aparentemente perdeu. Aí começa a busca mística. E há uma integração entre o conhecimento esotérico e as nossas atividades no dia a dia, nesse nosso processo de expansão da consciência? A todo momento, Vivian, porque o esoterismo, aquilo que nós podemos aurir do esoterismo, ele se torna nulo se ele não tiver aplicabilidade no dia a dia. Se ele não tiver aplicabilidade no nosso cotidiano. E isso é o que diferencia, por exemplo, o rosacrucianismo de algumas outras técnicas. Que algumas outras técnicas postulam que você tem que abandonar a sociedade, depois que você adquire certos estados avançados de consciência. No caso do rosacrucianismo, não. Esse avanço de consciência ele tem que ser testado, ele tem que ser provado e tem que se mostrar útil justamente no teu dia a dia. Então ele não afasta o ser humano da sociedade, ele aproxima ainda mais o ser humano da sociedade. Então nós dizemos que, por exemplo, a harmonização mística ela não tem que melhorar só o teu eu interior, ela tem que melhorar a tua vida familiar, a tua vida profissional, a tua vida financeira, a tua saúde. Se alguma coisa não tiver, digamos que se desenvolvendo bem, alguma coisa está errada, porque é uma experiência harmonizadora integral, entende? Então isso a gente sente quando começa a estudar a ordem, começa a praticar, você começa a ver que colateralmente outros setores da nossa vida vão entrando nos eixos. Se eles não entram, é porque existe talvez algum débito kármico, alguma instância kármica, mas a gente recebe também a compreensão, né, gradativamente do porquê disso. E se não recebe, pelo menos a aceitação de esperar o momento de descobrir o porquê das coisas. Sim, e se nessa mudança realmente, como você falou, ela é integral, é claro que eu acho que uma das primeiras questões está relacionada ao nosso próprio comportamento, né? Então, tem alguns comportamentos, digamos assim, que seriam específicos para quem está justamente nesse processo? Sim, você nota a pessoa, primeiro ela fala menos, né, do que costumava falar.
ela é mais silenciosa, ela é mais paciente, ela é mais tolerante, ela já se apressa mais em perdoar do que em julgar. Tudo isso são efeitos colaterais de uma expansão de consciência. E estar perto dessa pessoa, a gente nota que ela tem um magnetismo diferente. A pessoa parece que nos aninha, a energia dela nos aninha, nos abraça, a gente se sente bem perto de uma pessoa dessa, né? E a vida dela a gente começa a observar de fora, não que a pessoa não tenha problemas, ela vai enfrentar porque ela tem o que ela fez no passado, né? Que está alcançando ela, né? A gente não se livra do karma, ele está aí para ser compensado. Mas a gente vê a resposta que ela dá a todos esses desafios, são respostas mais lúcidas, mais esclarecedoras, não tanto de revolta, mas mais de aceitação, são mais respostas filosóficas. Por que eu estou passando por isso? Ela começa a filosofar. Então tudo isso são sinais de que a pessoa está passando por um processo de expansão de consciência. Não importa através de qual via. Como eu falei, pode ser através da ordem, pode ser através do martinismo, da maçonaria, do sufismo, da cabalá, não importa por onde. Se a técnica é legítima, ela terá que proporcionar exatamente esses sinais e esses desenvolvimentos. E a gente tem que estar aberto a isso, a essa busca, para a gente poder começar esse processo da... Sem dúvida. Tem que haver a aceitação do discípulo. Nenhum mestre, nenhuma escola pode fazer nada pela gente se a gente não der o primeiro passo, se a gente não se abrir. E se abrir significa estar pronto, inclusive, para morrer, não fisicamente, mas para morrer para todos os antigos valores, para os antigos paradigmas, para a antiga forma, para o antigo modelo de se entender a vida. A gente tem que estar preparado para abrir mão de muitas ideias que nos são queridas, né? E isso é uma das coisas mais difíceis a ser feitas, né? A gente percebe na ordem que o que é mais difícil para as pessoas, às vezes, é deixar que ideias que foram muito queridas por muito tempo, mas que não eram corretas, deixar que elas possam, digamos que, ser substituídas por outras mais amplas, né? Então, sim, nós temos que aceitar. Se houver uma trava interior, não importa o que você faça, não importa que técnica você aplique, você não terá os efeitos. Você primeiro tem que se abrir por dentro, você tem que aceitar. E Jamil, agora falando sobre o ego, né? Algumas perguntas atrás a gente comentou um pouquinho, mas por que é tão importante a gente trabalhar com essa dissolução do ego nessa nossa busca pelo despertar místico, pela ampliação da consciência? Então, isso é interessante, porque o ego, pelo menos na perspectiva Rosa Cruz, ele não deve ser destruído. Psicologicamente, a gente sabe que o ego é um elemento integrador da personalidade. Se ele é destruído, se ele é nulificado, você não tem uma estrutura cognitiva que possa, inclusive, seguir um caminho místico. Então, o ego ele tem que estar íntegro. O que tem que haver é uma mudança de postura. Geralmente, o ego é o senhor. E a alma divina, nós costumamos dizer na ordem, é a serva, né? Na pessoa profana, vamos dizer assim, é assim. Tem que haver uma inversão de papéis e a alma comece a se tornar a senhora e o ego serviçal. Quando isso ocorre, o ego é colocado no seu devido lugar e ele começa mais a receber do que a ditar. Porque quando ele dita, ele está apelando muito para a razão, para o egocentrismo, para todas aquelas virtudes que não são tão boas, né? Você fala que a pessoa é muito egocêntrica, tem um ego muito inflado, a pessoa é muito individualista, tudo isso é obra do ego, né? Mas ele é necessário. Agora, quando ele está iluminado, né, pelas irradiações da alma divina, do teu self, aí ele se torna um filtro muito útil, muito interessante, para apresentar para o mundo exterior esse impacto divino da alma. Então não é nulificar o ego, não é dissolver o ego, é colocá-lo no seu devido lugar. E é difícil, porque inclusive é instintivo na gente não querer abrir mão do que a gente acha que é, do que a gente acha que tem, né? Então o caminho místico vai fazendo isso, é uma prova também de paciência e de humildade. E as lições vão vindo, elas podem vir através do mundo exterior ou do mundo interior, a gente vai aprendendo com o tempo. E como você mesmo colocou quando a gente falou ali das questões do que muda, eu acho que na pessoa é justamente essa questão, né? A forma de você trabalhar com o ego, né, Jamil? Como você acabou de comentar, dessas virtudes, da própria humildade, da questão do julgamento, tudo isso eu acho que tem a ver com esse processo. Com certeza, eu lembro de um dos primeiros ensinamentos da ordem, você vai lembrar nas monografias, né, diminuir um pouco o uso do eu, né, nas nossas falas e escritas, né, substituir pelo nosso, porque inconscientemente você está afirmando o ego, né, porque então tem pessoas que numa frase ele tem 20 eus, né, eu isso, eu aquilo, não sei o quê, e quando a pessoa vai ampliando, ela vai vendo que existe um nós acima de tudo, né, nós estamos integrados, é uma rede, é uma teia, então a pessoa vai se tornando mais humilde, mesmo sabendo que ela é tudo, em essência. E Jamil, tem uma questão nessa nossa busca, né, pelo despertar da consciência, que é justamente a noite escura da alma.
Eu queria que você pudesse contar um pouquinho para a gente, né, da importância nessa busca pelo despertar místico. Então, esse é um assunto que eu tenho muito carinho, Vivian, porque diz respeito a uma fase, ou na verdade a muitas fases que são fulcrais no caminho místico. Começou a se notar desde o alvorecer, né, digamos que das escolas iniciáticas, que antes de você receber uma expansão de consciência, as pessoas pareciam cair num período de obscuridade mental, de depressão, de descrença. O que significa isso? É justamente uma fase do ego que está morrendo e que está se debatendo para morrer. Então são aqueles paradigmas, aqueles valores que precisavam ser, digamos que, postos de lado, que eles dão o seu último suspiro, é a última luta para eles se afirmarem. Mas, na verdade, eles têm que morrer necessariamente para um novo ser surgir. E eles resistem. E isso causa na personalidade um período de obscuridade, de descrença, e algumas pessoas não vencem isso. Uma das pessoas a estudar muito isso foi São João da Cruz, que era um místico cristão, assim como Meister Eckhart, que era outro místico cristão. São João da Cruz falou muito, né? Inclusive o termo Noite Negra da Alma vem dele, né? Desse período justamente anterior a iluminação, não quer dizer que seja a iluminação total, né? Mas uma das iluminações em que a gente é colocado cara a cara com a nossa, digamos que, parte menos nobre. E você tem que encarar tudo aquilo que você é e não aquilo que você pensou que você era. E não é muito animador. Então você percebe que as pessoas nesse período, muitas se afastam do caminho espiritual, algumas entram em depressão, outras se revoltam. São Francisco, por exemplo, né, na caminhada dele, ele teve períodos antes de uma expansão de consciência maravilhosa que ele teve, até no alto de um monte, ele teve períodos que ele urrava por Deus: onde você está? Você me abandonou, porque ele se sentia vazio, ele enfrentou essa metanoia, né? É justamente um processo alquímico, né? Na alquimia a gente vai chamar a transformação do nigredo, vai passar pelo albedo até a rubificação, o rubedo, né? O vermelho da rosa, né? Da alma divina que se desabrocha. Então, a Noite Negra da Alma é algo que todos nós, com certeza, enfrentamos e enfrentaremos, e precisa saber como passar, e aí existem as instruções. A primeira coisa é não tentar combater, é tentar entender. Quanto mais você se revolta, mais dolorido fica o processo. Então é tentar entender, e a melhor forma de fazer isso é meditar, silenciar e tentar escutar o sussurro da alma, né? Por mais que tudo esteja parecendo desmoronar à sua volta, né? Então aqui nós vamos ter o Buda tentado pelo demônio Mara antes da sua iluminação, né? Isso, claro, que é alegórico. O que estava ocorrendo, né? Justamente antes da suprema iluminação, toda aquela parte dele que ainda não estava transformada tentou um último assalto, né, contra ele. Então daí isso é simbolizado, que vieram exércitos e tentaram atacá-lo, que vieram moças nuas, tentaram tentá-lo e não sei o que. Ele não se demoveu, ele ficou ali na árvore Bodhi e tudo aquilo se desvaneceu, ele se tornou o Buda. É simbolizado pela tentação de Cristo no deserto. Não é que ele foi para o deserto e o diabo tentou isso. Isso é uma alegoria, né, para aquela última luta antes dele se cristificar, né? E isso ocorre conosco. Então, quando a gente começa a se desesperançar, quando tudo começa a desmoronar, talvez aí esteja o prenúncio de algo muito bom que está vindo. Então, essa é a diferença para o místico. Ele sabe que pode ser que seja a preparação para algo muito bom, mesmo que ele não sinta. Então, ele vai procurar meditar mais, ele vai procurar, em vez de se revoltar. Então, isso é a Noite Negra da Alma. Sim, eu acho que daí a importância de você fazer parte de uma tradição, de uma organização, porque também te dá esse subsídio para você também conseguir perceber, né, essas Sabe questões. onde que isso se afirma muito? Quem é Rosa Cruz agora vai se identificar com isso. A gente sabe que nós temos muitas iniciações na ordem. Essas iniciações não são só psicodramas, como algumas pessoas falam: é um teatrinho. Não é um teatrinho. Ali existe, através da ritualística, através, sim, do psicodrama, mas um condensador de energia que pode provocar alguns aportes de consciência. Então a gente costuma ouvir falar de alguns Rosa Cruzes: puxa, meu marido, por exemplo, no caso de ser uma sora, né, uma mulher, nossa, o mês inteiro ele teve um doce comigo. Quando chegou o dia de eu ir na loja para iniciação, o homem virou um capeta, não queria me deixar ir. O que aconteceu? É justamente ali que há, digamos que, um movimento para ver se a pessoa persevera, se a pessoa continua, se a pessoa está firme na paçoca, né? Então isso é muito comum. A nossa sinceridade e a nossa perseverança serão testadas repetidamente, até a iluminação final. E a gente tem que saber lidar com isso. Com certeza. E, Jimmy, eu quero te pedir uma mensagem final para quem está nos assistindo, justamente a respeito do nosso tema de hoje. Então, a mensagem seria em 2 palavras: não desistam.
apesar de tudo parecer desmoronar, desvanecer, tudo parecer caótico, caleidoscópico na sua vida, entenda que pode existir uma ordem ainda subjacente a tudo isso que você não está vendo nesse momento. Então é um momento de silenciar, de pacificar, de procurar entender e de buscar as respostas que você não tem. E isso pode ser expressado através de simples palavras, né? Meu Deus, me esclareça. Ou para você mesmo, para o teu coração, me esclareça. Eu não sei, eu não consigo, eu não enxergo. E você terá uma resposta. E essa resposta, quando vem, ela é decisiva, ela é pacificadora. Essa seria a mensagem. Oi, Jamil, muito obrigada. Sabe como é bom te ouvir, como é bom aprender com você. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Vivian. É sempre uma alegria. Sempre repito isso. A Ordem sempre foi uma casa para mim. Sempre estarei à disposição para o que for possível e o que for necessário. Muito obrigada, Jamil. E é isso que a gente espera. Eu espero muito ainda te receber aqui com a gente no Presença e Harmonia. Parabéns pelo programa. Obrigada. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presenceharmonia@morte.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.